Pai, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, se você é fã da saga Sobrenatural, principalmente os dois primeiros, você tem que assistir o que acabou de sair. Mas isso quer dizer que o filme é bom? Esse é o tema do vídeo de hoje. Afinal, Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, vale o ingresso? Fala, gente linda! E aí, se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, corre! Não precisa correr, na verdade, não. É só esticar o dedinho e apertar aqui inscreva-se, tocar o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos e deixar o seu joinha, que ele é muito importante para nós. E comenta conosco, você gosta da franquia, não gosta? Vai assistir, não vai assistir? Comenta com a gente adora quando vocês comentam conosco. Na última quarta-feira saiu um vintage, né, inclusive sobre o primeiro, Sobrenatural, que é o filme que eu lembro realmente alguma coisa da saga. O 2 eu assisti, eu acho que se eu começar a assistir eu vou lembrar as coisas. O terceiro, o quarto, aí eu já lembro muito pouco mesmo. E para minha felicidade, esse 5 vai se basear nos dois primeiros. Então, além de você lembrar, né, do primeiro, é interessante, se você tiver a oportunidade, de assistir o segundo também, porque ele vai trazer alguns elementos ali do segundo, apesar do principal mesmo ser o primeiro filme. Mas na história você tem então a família que foi atormentada nos dois primeiros filmes por esse dom que os homens da família têm de conseguir fazer sua projeção astral e visitar o além. E com isso eles acabam sendo atormentados por uma série de entidades que querem tomar conta do corpo deles. Malignas. Entidades malignas. Se quer tomar o corpo é porque é maligno, né? Malignas. Benigno não quer tomar nada, nunca. E aí você tem então a resolução lá do primeiro filme e posteriormente a resolução do segundo filme, que a gente não vai entrar em muito detalhe aqui, caso você tenha interesse de ir lá assistir e não tenha assistido ainda. E esse filme, o 5, vai trazer então a situação dessa família 9 anos depois, em que uma situação que o garoto passa na escola, na faculdade de artes, na verdade, faz com que ele comece a relembrar de situações que ele passou no passado, que são as situações do primeiro e do segundo filme, basicamente. Na verdade, eu acho que é até mais do que isso. Eu acho que, na verdade, a supressão dessas memórias, elas acabam que não foi feito de forma, sei lá, completa. Acho que talvez nem fosse a ideia. Foi colocado tipo um véu, porque o próprio filme mostra que, de alguma forma, existia algum contato. Tanto que o pai não tá bem. Ele não foi bom para ele esse esquecimento. Por mais que ele quisesse, por mais que fosse uma coisa benéfica para todo mundo, o filme depois explica muito bem o porquê que foi necessário, fica muito nítido para todo mundo entender, mas ele não fica bem com isso, ele sente que alguma coisa está perdida, que alguma memória está apagada, realmente ele tem essa sensação. E o menino tá numa relação péssima com o pai, porque apesar dele ter também se esquecido, não tá nada muito bem. A presença de um pro outro faz com que eles não se sintam bem. Eles têm um incômodo e uma tensão entre eles. Na verdade, é uma tensão entre toda a família, né? E no começo do filme você não entende bem por que eles estão tão tensos. Depois, com o desenrolar, você vai entendendo. Claro que o menino acabou tendo um talento, né, do desenho, coisa que ele já vinha mostrando, embora o desenho não fosse tão talentoso mostra assim, só que ele seguiu que ele tinha interesse pelo desenho, né? Também. De uma forma mostrar, se comunicar através da arte, colocar o que estava se passando com ele, e isso vai transbordar. Até porque a própria arte em si, ela vai mexer com o inconsciente, ela vai mexer com as questões da memória, com questões de bagagem emocional e psicológica do indivíduo, então lógico que isso vai acabar sendo trazido à tona. Mas quero falar uma coisa aqui. Oi. O filme também já mostra que não é porque você escreve alguma coisa que pode ficar querendo dar lição e falar para a pessoa buscar o inconsciente dela, ficar adentrando nessas terapias imersivas do inconsciente do indivíduo, se tu não sabe o que tu tá fazendo. Porque a bosta nesse filme se dá por causa da professora lá, que acha que entende muito dos troços, não sabe o que tá fazendo, não sabe quem são os alunos dela lá, vai ficar de graça na aula, e aí acaba dando problema pro garoto. Eu acho que isso faz parte meio que da arte. Mas não da maneira que ela faz, amor. Eu acho que sim. Não. E aí, no caso porque ela tá querendo trabalhar, o menino, por exemplo, ele faz um desenho que é muito bonito, e ele, através desse desenho, que ele meio ele usa esse desenho para se apresentar na aula dessa professora, que seria assim, um ícone para ele, né?
é exatamente já a demonstração de que ele sabe que algo está escondido. É a materialização dessa quietação que ele tem dentro dele. E que, lógico, que isso vai transbordar na arte. Querendo ou não querendo, a arte ela traz atos inconscientes. Mas ela mexe com o eu interior não estou do ser. debatendo isso. Eu estou falando da maneira que a professora faz. Eu acho que é uma coisa bem boba que ela faz, aquela eu... contagem. Eu achei que nem fosse, nem é muito, não acho que nem é muito demais, não. E aí, claro, ele é um também, menino teu pai ficar sensível. hipnotizando os outros? Talvez pela minha aí pra vivência, você é né? muito Não sei, basal pode isso. ser, pode ser. E assim, nesse caso, eu acho que toda a minha vivência assim, na área de humanas, as pessoas são meio assim mesmo, né? Responsáveis, basicamente. Não sei. E aí o menino já tá, sensível, tá transbordando, o menino já tá no topo, já tá pingando, já derramando pela beirada. E aí, quando abre-se a oportunidade de ele entrar em contato, isso acontece. Ele vai ter uma amiga de quarto bem legal, ela é uma menina muito bacana até demais, por uma amizade que ele acabou de fazer há poucos minutos, mas talvez seja uma coisa bem da juventude mesmo. Você acabou de conhecer alguém, você sente que ele é teu amigo de infância e você vai se meter em um monte de confusão por esse seu novo amigo de infância que você fez. Acho que é bem o personagem da Cris, que vai ser essa amiga de... É Chrissy? Não, da Cris, que é a amiga de infância que ele vai fazer na universidade. E que vai ser muito importante, porque ela vai realmente ajudá-lo nesse ponto. Afinal de contas, ele está longe da família dele. O filme não fala o quanto longe ele está da família, mas ele está numa outra universidade, distante dias, de casa. Dias. Porque né? quando o pai está levando ele para a faculdade, eles estão conversando e ele fala, vão ser dias muito longos. Eles estão bem distantes uns dos outros, mas apesar dessa distância, a ligação e a conexão que existe entre eles vai se mostrar mais forte do que nunca, na medida que eles percebem que não tá nada muito bem um com o outro e que isso tudo vai ser retratado a partir desse mundo. Agora, o filme é muito sobre os dois, né? Sobre o pai e o filho, tanto é que a mãe e o irmão pouco aparecem. A total escada e coadjuvante das cenas, né? Uma filha nova, inclusive, essa que eles então, tiveram, coitada, ela só aparece nas primeiras cenas. Depois... Mas isso também tem o seguinte. É um filme de 1h40. 1h30. Então, assim, a história é assim, tá? A família já passou por aquilo antes. Se você tá assistindo 5... A viagem que levou dias dura 2 minutos no carro. Entendeu? E eu não tô reclamando não, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho batido muito na tecla de filmes longos sem necessidade. Se você tá assistindo o 5º filme, se pressupõe que você tem uma noção básica do primeiro, ele te explica também o básico para tu não ficar perdido. Então ele não vai ficar dando volta para você resolver o problema ali não. Então, acontece a situação, a porta se abre e vamos tacar aqui os fantasmas. E aí a gente começa a ter problema no filme. Se você gosta de jumpscare, você vai gostar desse filme. Porque em relação ao primeiro, o segundo, ele tem muito mais jumpscare. E aí pode ser um problema para quem gosta mais do primeiro e do segundo. Que você tem uma outra construção do terror, é uma outra situação. Não que os primeiros não tivessem jumpscare, mas eram bem menos do que você tem nesse. O clima de angústia, desconforto. De desconforto é muito menor, é muito mais jumpscare mesmo. E assim, a angústia do que vai acontecer é muito mais pelo jumpscare, que você fica esperando ele acontecer, e muito mais ele ficar na cara que ele vai aparecer, que vai acontecer, mas você fica angustiado esperando vir o susto, e ele vem, mas é totalmente diferente da construção, principalmente do primeiro filme, que é muito mais um terror que vai te trabalhando e que não vai sendo um susto gratuito. Mas ao mesmo tempo ele tenta mimetizar, ele tenta criar o estilo de fotografia que você vai ter no primeiro. Muito possivelmente com o diretor muito menor, né? Não, é muito menor, mas ele tenta trazer isso. Muito provavelmente porque você tem como diretor desse o Patrick Wilson, que é o pai, né, que estava lá nos primeiros, então é o cara que viveu os primeiros, está vivendo esse, conhece o personagem. Então, muitos jogos de cena você vai ver ali ele tentando reproduzir ideias do James Wan, que você vai ver tanto nos primeiros Sobrenaturais, como até mesmo no Invocação do Mal, no Invocaverso, mas muito mais jumpscare. Então até o jumpscare você mais ou menos já está esperando, porque é uma familiaridade com o estilo de gravação dos primeiros. Só que
o nível de angústia é menor, o nível de tensão é menor e é muito mais jump scare. Eu acho que também o tipo do personagem que aparece é muito menos interessante do que os primeiros. Quando você começa a ter contato com o sobrenatural, com o além, toda os habitantes que começam a viver dentro da casa dele, né, e a conviver com a família, é bem interessante e bem instigante. Já nessa continuação, já não achei tão interessante nem tão instigante como da outra. Inclusive, eles pareciam até fazer mais um sentido, mais uma lógica. Aqui nem tanto. Exceto um, mas a grande maioria dos outros são... Eu até acho que eles conseguem criar um motivo para ser os que a gente ainda vê, assim, do que nos primeiros. Nos primeiros, as entidades estavam muito mais soltas, eram só entidades perturbadas mesmo. Nesse, eles ainda tentam trazer um certo... Que talvez você tá na faculdade, então, história. não sei, mas é bem menos interessante. Não Exceto um ali, mas a maioria pra mim achei desinteressante. Você fala a maioria como se tivessem muitos, nem tem tanta entidade assim no filme. Assim, a verdade é essa também. Nem tem tanta entidade assim. De entidade mesmo a gente tem o demônio do primeiro. Você vai contar? Não, só vou falar de o demônio do primeiro, que era óbvio que esse ia aparecer, né? O próprio trailer já dá indício disso. E se você tá voltando na história da família, assim como o pai volta pro demônio que atrasou ele na infância, era óbvio que o quinto ia trazer o demônio que atrasou a criança. Então isso não é spoiler, o trailer já indica isso, a porta vermelha é a porta que o pai abre para dar no cativeiro que a criança está na lei, então isso é óbvio. E tem mais duas entidades, que aí nessas a gente não vai falar quais são. Depois vão aparecer outras, mas que parece uma galera que está pintada com barro ressecado na cara, que lembra muito uma maquiagem não, uma máscara facial que um personagem usa no meio do filme. Então, nesse sentido, o filme perde muito. E assim, o sobrenatural, a gente viu na semana passada para fazer o vídeo, a gente já viu um monte de efeitos datados. E mesmo assim, tá melhor do que nesse filme. Né? A própria criatura, o próprio demônio da cara vermelha, o visual dele dá uma repaginada. E aí o primeiro visual dele lá... Desculpa, no primeiro filme eu acho melhor do que nesse. E ele nem aparece tanto nesse. No final das contas, o que você sente é saudade do James Wan. Eu senti. Não sei se chega a ser saudade do James Wan. Eu acho. Mas você sente que, assim, ele funciona por fazer parte de uma trilogia. Tá? Ele funciona porque se você pega o Sobrenatural 1, o Sobrenatural 2 e o Sobrenatural 3, ele fecha ali a história. Para isso ele fecha. Mas em relação aos outros, ele tá bem abaixo. Se você for pensar, se você for, vou maratonar e vou assistir todos eles juntos, talvez você vai gostar e vai ter um conjunto satisfatório. Mas isoladamente falando, quanto uma obra, talvez ele fique muito abaixo dos outros, principalmente dos primeiros. E isso acaba talvez desgostando os fãs da franquia. Né? Agora, vou dizer assim, é um filme ruim? Não. Agora, comparado com o primeiro, fica ruim, fraco. Talvez. Fica fraco. Mas fraco. Você pensar nele isoladamente, não é um filme ruim. Talvez você esteja até acima da média de muitos filmes por aí. Acho até que pode ser que você poderia dizer agora assim, não é um filme que, uau, incrível, nossa, e que vai ter um grande fecho. Inclusive, a solução de final é muito simplista. Acaba que é um corte de solução, quase que não é solução, enfim, mas é solução. Enfim, parece que tinha que se encontrar um jeito de acabar com aquilo ali, vamos acabar desse jeito. O filme estava assim, caminhando muito para um final cafona. Muito cafona. Não termina cafona. Mas o jeito que termina também... Mas esbarra na cafonice. Fica de um jeitinho assim, meio... sabe? Enfim, mas... não acho que seja culpa da direção, tá? Não acho que a culpa é do Patrick Wilson, não. Eu acho que é mais uma questão mesmo do roteiro em si. Eu acho que é a escolha de roteiro que foi feita, assim, de como a história resolveu caminhar. Uma coisa que me incomoda é que o primeiro, a médium fala, fique com a lamparina, fique com a luz.
Tanto é que uma das bostas acontece mesmo no... Começa a feder no primeiro quando o pai larga a lamparina. Nesse, a lamparina tá lá e eles tratam como se fosse nada. Sim, objeto cênico como entendeu? qualquer. Quando precisa, a lamparina é importante. Quando não precisa, ela não é importante. Ela só tá lá. Agora sim. Até porque, como eles esqueceram o passado, tudo bem. Já que eles esqueceram, eles não sabem a importância que ela tem. Mas, tudo bem, beleza. Agora, dá quentinho no coração as referências que você tem do primeiro e do segundo filme. Porque eles não colocam só por colocar. Faz sentido dentro da mitologia criada, faz sentido dentro da proposta do terceiro filme que você tenha referências que nem você vai ter. Né? Mas, de novo, não, se você está esperando um filme igual ao primeiro, você não vai encontrar. Assim como você já não encontrou no segundo um filme igual ao primeiro. O segundo já não é tão bom quanto o primeiro, só que nesse ele ainda está numa escala um pouco menor. Mas acho que, de novo, assim, quando você pensa que vai ser o último filme que vai fechar a série, vai ser o último, você espera realmente algo que, nossa, vai fechar com chave de ouro. Não fecha com chave de ouro, pra mim, particularmente. Fechou. Fez sentido? Fez, mas não fechou com chave de ouro. Então fica um gostinho assim de um pouco de decepção. Agora, que o filme é legal. Vale o ingresso? Só o ingresso. Eu também acho que só o ingresso. Só o ingresso. Se você, aí de novo, se você gosta do Sobrenatural 1, se você gosta do Sobrenatural 2, aí vale o ingresso com a pipoca e o refrigerante, porque fecha a história. Mas é isso também. Tá? Não vai esperando uma obra-prima. Estava até vendo, parece que os críticos estão detonando e o público está curtindo no Rotten Tomatoes. Né? Mas é Rotten Tomatoes também, então... Né? Enfim, então se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve aqui, deixa teu comentário, deixa que teu joinha, ele é muito importante para nós. Nós estamos em todas as redes sociais, muito fácil achar a gente. Só você botar o número 2 Faladores, a gente está em todas as redes sociais, segue a gente lá. Estamos no Faixa Pop, inclusive a gente está devendo a coluna do Faixa Pop. E aproveita e assiste o nosso vídeo do Vintage, que foi sobre o Sobrenatural. Comenta lá com a gente. Valeu, até a próxima. Tá acontecendo de novo. Tem alguma coisa seguindo a gente. Eu preciso que você fique parado. Oi?